Olá, que é o canal do Luan e vamos para os comentários desse anime. Episódio, deixa eu conferir. Episódio 6. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, não deixe de sempre compartilhar e me seguir nas redes sociais no link da descrição. O anime começa com o passado desse cara aí, que é amigo do nosso protagonista, que é o assassino lá, sombrio lá, né? Que seus pais eram humanos e sua mãe era uma humana e o seu pai era um demônio, né? Então ele tem essa mistura de humano com demônio, né? Então a gente já começa a entender sobre um pouco. Então ele foi vendido como escravo, né? E nessas indas e vindas de comprar, ser comprado, ser vendido, ele adquiriu muita raiva dos humanos. Ele adquiriu muita raiva pelos humanos. Teve uma época, teve uma hora que ele cansou de ser escravo e se tornou um assassino, né? Então ele vagou pelo esse mundo aí desse anime sendo um assassino, né? Até que encontrou com esse grupo aí e dos demônios, né? Eles logo se aliou, pensou que, poxa, um grupo de pessoas como ele, né? Meio a meio, querem destruir o mundo, vão destruir também, né? Então, na primeira invasão de um castelo, eles mataram, ele ficou nas sombras, enquanto a rainha lá se declarou: ó, eu não vim aqui pra matar vocês, não vim pra escravizar vocês, mas para alimentar vocês, né? Essa vila que eles chamam, castelo, estava à beira de uma crise de fome, né? Então a rainha chegou lá para alimentar ele e ele não curtiu muito. Cara, ele pensou assim: cara, eu vim aqui para exterminar os humanos e o que eles estão fazendo ele não curte muito. Então, e no meio do festival teve muitas festas, isso, de os humanos comemorando que a rainha dos demônios não veio para exterminar a humanidade. E aí, o que acontece? E ele não curtiu. Ele fala, ele fica meio isolado enquanto tava rolando um festival lá. Depois do festival, ele a rainha deu uma missão para ele que ele foi logo completar. E aí, após o passado dele, ele comentou ainda para o nosso protagonista, perguntando assim: cara, eu nunca senti, cara, esse lado sentimental que você tem, hein? Pela, por esse grupo. Então, ele começou a adquirir esse lado sentimental recentemente, né? E depois ele pergunta por que se é assim, né? E o nosso protagonista começa a rir, né? E fala assim: quer mesmo saber, né? Quer mesmo saber? E ele quase delirando, perguntando: sim, eu quero saber, né? Então ele fala assim: cara, ele veio de um mundo que a humanidade é como nossa aqui, né? É um Japão normal, só que, né, a diferença do nosso país pro deles é o que? Manda satélites pelo mundo, manda foguetes, né? Até um certo período, né, veio todo esse lado de magia, os orcos, sucubos, os goblins chegaram na Terra e destruíram eles, né? A humanidade tentou fazer o possível para proteger com as armas que eles tinham na época,
que era bomba nuclear, metralhadora, essas paradas todas. Olha, e a gente viu que não resolveu, né? Não resolveu. Então, algumas dos humanos foram sair do planeta, que deu para entender que eles colonizaram já já outros mundos, outros planetas. Outros não, conseguiram ainda, querendo viver aqui nesse mundo. Os japoneses, pelo visto, queriam viver no mundo, decidiu criar um exército sintético, sintético, com com magia. Eles adquiriram, eles colocaram magia nesses humanos. Num certo, então o nosso protagonista falou assim: de acordo com o tempo, a gente conseguiu manter os japoneses, né, os humanos, salvos. Só que o exército foi se diminuindo aos poucos, né? Alguns foram morrendo em batalhas, né? Outros foram de velhice mesmo, né? Mas mais gente morrendo em batalha, né? Então, e de acordo com o tempo, ele foi o único que sobreviveu, né? E depois ele perguntou uma coisa assim, que ele perguntou assim: cara, e você conhece esse Lorde Demônio e tal? E depois ele falou: cara, que Lorde Demônio? Ele foi continuando contando a história dele, falando assim: cara, então ele decidiu vagar salvando a humanidade, até que um período que ele se cansou de salvar a humanidade. Ele sentiu um fardo tanto de salvar a humanidade, que ele até sentiu assim alegre de falando assim: cara, cansei, não adianta salvar para quem não quer ser salvo. E aí ele decidiu sair e se juntar a esse grupo. E aí ele fala no final que sentiu feliz de estar unido com esse grupo. E aí, depois que nosso protagonista contou sobre o passado dele, né? E de novo ele perguntou assim: cara, quem é esse Lorde Demônio? E com quantos anos você tem? E ele falou assim: cara, eu já perdi as contas. Dizem que é mais de 1000. Então, ele é muito velho. Ele é um ser imortal, né? Um cara é um ser imortal. E quando ele tava contando desse Lorde Demônio, tava a menina contando lá atrás: cara, tem um Lorde Demônio que há milhões e milhões de anos quis destruir o mundo, mas esse cara aqui, ela mostra uma capa, num livro, que salvou esse herói aqui, salvou o mundo. Então pode ser ele, né? Então a gente descobre que é ele mesmo, né? Então foi interessante a gente contar depois. Esse cara dorme, né? E continua ele contando, ele falando assim: a lua sempre foi assim, nunca mudou, né? Então o que deu para entender que esse mundo é o nosso mundo, só que é milhões e milhões de anos lá na frente, né? Então foi meio estranho ver isso, né? Depois de ele contar, aparece a rainha de novo com um livro falando assim: eu nunca vou perdoar ele. E esse cara vê esse aqui dormindo e fala assim: não dorme não, que eu quero te contar um negócio. Eu vou pegar a pedra filosofal que eu dei para os humanos, enfim, e vou entregar para vocês. Não se preocupe, que eu vou fazer o possível para pegar. E acabou o episódio assim,
ele se prometendo uma coisa que vai talvez cumprir ou não. Então, acho que é o primeiro herói imortal dos animes. Se porque o Ban, não sei, não considero como herói um personagem principal. Não, eu considero um personagem, um dos heróis principais, mas aquele principal mesmo não é ele. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, não deixe sempre de compartilhar e valeu!